Fala pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, Diário do Jovem Investidor. E bem, vídeo de hoje eu vou trazer mais aportes que eu venho fazendo aqui no mês de janeiro, né? Novos aportes que eu fiz e também contar como que a minha bolsa está desempenhando com essa alta forte que a gente teve na bolsa de valores. Vocês podem ver que meu patrimônio chegou a 13.700 praticamente. A gente teve algumas correções hoje na bolsa e com uma variação positiva de quase 6% de alta, né? A rentabilidade também cresceu bastante e vou comentar para vocês, mostrar para vocês como que meus ativos estão se desempenhando. Então, como a gente pode ver, minhas alocações ainda continuam majoritariamente, praticamente, em ações e fundos imobiliários, né? Com quase 80% da carteira composta por esses ativos, né? No caso, 70 e poucos por cento. ETFs internacionais com 13%. A gente viu uma correção da Bolsa Americana. Mostrei para vocês que eu aproveitei. Renda fixa, que eu já comentei, é o que eu já tinha, eu vinha aportando antes, eu colocava minha reserva de emergência aqui na carteira, mas por ter como filosofia que reserva de emergência não é investimento, eu não coloco mais, adiciono mais nada em renda fixa. Então, essa renda fixa é uma renda fixa que eu tinha adicionado passadamente, não adiciono mais, mas eu não tiro para não distorcer um pouco a rentabilidade da minha carteira. Vale destacar que eu tenho sim um caixa de oportunidade. Eu não coloco esse caixa de oportunidade aqui na carteira, porque primeiro, não é um caixa robusto, meus aportes, eles não são aportes de grandes aportes, né? São os aportes que a maioria dos investidores conseguem. Ele vai de praticamente de 500 até, eu acho, R$ 1.000, no caso até o máximo que eu consigo aportar, mas quando eu esforço bastante, eu acho que eu consigo aportar R$ 1.000, mas como é início do ano e tudo mais, eu ainda estou me adaptando um pouco. Eu tive uma promoção no meu trabalho, né? Uma promoção entre aspas, que eu sou um estudante ainda, mas eu faço mestrado, então o que eu recebo aumentou. Então, se eu forçar bastante, eu consigo aportar R$ 1.000, mas eu tento aportar no mínimo R$ 500. A bolsa também varia um pouco, então se a bolsa sobe muito, eu não vejo muitas oportunidades, eu aporto menos e deixo um pouco mais em caixa de oportunidade. Eu tenho um caixa de oportunidade de quase R$ 900, mas que eu vou aportando ao longo dos tempos. Mostrando para vocês como que estão meus ativos, né? Vocês podem ver que Banco do Brasil Seguridade disparou, bateu 37 na cotação. Eu falei para vocês que abaixo tava R$ 34 e tudo mais. Se a gente tirasse o 2,54 praticamente, que eles já vão pagar, tava quase 32 que a gente estava pagando no Banco do Brasil Seguridade. Tava um excelente preço. Quem aproveitou, aproveitou, né? A gente agora tem que esperar um pouco esse ciclo de correção, porque a gente sabe, né? Se vocês não sabem, muito dessa alta foi devido aos investidores estrangeiros vinham entrando na nossa bolsa de uma forma muito forte, né? Não diria muito forte, porque qualquer movimentação que eles fazem para nós já é muito forte, porque 50% da nossa bolsa é composta pelos investidores estrangeiros. E eles botarem, US$ 100 mil para eles é quase R$ 700 mil aqui no Brasil. Então, é muita coisa. Uma movimentação pequena para eles é uma grande movimentação para a gente. A gente pode ver também aqui Banco do Brasil disparando. Eu estou quase zerando, né, a minha variação, mas mesmo assim eu não acho uma oportunidade. Não acho que o preço de antes, que estava 21 e pouco, não acho que estava uma oportunidade. Já falei para vocês, mas Banco do Brasil compraria mesmo abaixo de R$ 20. Tá um preço legal, mas entraria forte mesmo abaixo de R$ 19, R$ 18. Vamos esperar os resultados sair. ISA também já estava disparando, disparou mais ainda. Vale batendo seus 85, recuou um pouquinho. Petrobras, que excelente entrada que eu fiz. Quem viu o vídeo do aporte que eu fiz em Petrobras, que eu mostrei que é uma grande oportunidade, né? Claro que eu não posso recomendar compras de ativos nenhum, mas
Mostrei que falei que era uma grande oportunidade, baixa a Petro abaixo de R$ 30. É uma coisa que a gente vai ver poucas vezes e disparou para 35, né? O Petro e Vale sendo as blue chips, né? As empresas de maiores, digamos, qualidades, assim, quando a gente vê olha, na ótica do investidor estrangeiro. Então são as empresas que mais sofrem, né? Que sentem essa injeção de capital estrangeiro. E quando a gente vai olhar agora nos nossos fundos imobiliários, né, no meu, no seu, no nosso fundos imobiliários, o aporte passado tinha sido em HGBS, eu tinha mostrado para vocês que eu não via oportunidade em outros ativos e, e hoje o aporte foi novamente em HGBS 11. Ele deu uma corrigida, caiu para 19,97 agora, mas eu consegui aportar com ele em 19,96. Então vou fazer aqui o lançamento com vocês de 5 cotas do HGBS a R$19,96. Paguei R$99,80, mais R$100 de investimento que eu fiz. De pouco em pouco, de grão em grão, a gente vai aumentando o nosso fluxo de caixa mensal, a gente vai aumentando nossa renda passiva. E quando essa bolsa corrigir com os dividendos que a gente recebe das ações, mais os proventos que a gente recebe dos fundos imobiliários, a gente vai ter dinheiro suficiente para conseguir fazer boas alocações em movimentos táticos, né? Criptomoeda teve uma correção também. Eu não olho muito na ótica de real, olho bastante na ótica de dólar, por mais que eu compre em real. Ele bateu os seus 86 dólares. Eu já falei para vocês que abaixo de 80 mil dólares, né? 86 dólares é foda, né? 80 mil dólares. Abaixo de 80 mil dólares eu acho que é mais atrativo para aportar. Próximo ali, os 82, 83 já estou aportando, né? E ETFs que o dólar veio caindo, né? E ETF seria uma grande outro local que eu poderia aportar. Confesso que eu estou um pouco... Eu estou vendo ainda com esse movimento que está tendo no mercado, com o mercado financeiro americano, como é que eles estão se movimentando, com o dólar perdendo bastante força. Por mais que eu ainda acredite na filosofia do dólar, né, como uma moeda forte e tudo mais, acho que a gente não pode se vidrar apenas no dólar como uma moeda forte, e isso que fez o dólar ter uma correção, vem tendo uma correção, teve uma correção também da Bolsa Americana, mas eu ainda pretendo aportar em dólar, claro, vou continuar aportando, continuar a minha filosofia. Tinha margem para fazer o câmbio e aportar em dólar. Preferi não fazer isso porque eu quero ver como é que vai se desenrolar essa questão macroeconômica ainda. E o dólar está oportuno para mim para fazer câmbio, mas eu acho que a Bolsa Americana ainda está bem alta. Então eu poderia ter feito o câmbio, deixado no renda fixa? Poderia, mas preferi não fazer, preferi guardar em caixa e é custo de oportunidade. Se o dólar disparar para cima, errei. Se o dólar despencar, aí eu posso fazer o câmbio e assim eu vou gerando meu dinheiro, né? Vou mostrar os proventos, né, que eu recebi nesse mês. Carregou agora, mostrando os proventos que eu recebi esse mês. Já recebi 49,30 de proventos e falta os 5,75 que eu vou receber de Isa Energia. Se Isa Energia tivesse uma oportunidade, eu reinvestiria nela. Como eu acho que não está em oportunidade, vou deixar esse dinheiro guardado para próximos investimentos. E tá aí, meus fundos imobiliários já pagaram. Estou com uma média mensal de quase R$50, que eu acho uma média excelente para o nível de aportes que eu venho fazendo, né? Meu potencial de aporte. R$50 é quase 10% do investimento, então excelente. E agora eu vou mostrar os lançamentos que eu fiz, né, em HGBS, como tá aqui, todas as movimentações do mês de janeiro que eu fiz, né, com um aporte em, calma aí, os aportes em Petro, né, que eu fiz 2 aportes, né, 2 tranches de aportes, uma de 4 ações, depois comprei mais 4 ações, né, mostrei errado, comprei um pouco de BBSE lá, os 34 e pouco, que eu falei que era uma oportunidade, eu mesmo poderia ter aproveitado mais
não aproveitei. Falei no último vídeo porque eu não quis aportar mais em BBSE por causa muito da concentração, por mais que eu teria margem de desbalancear, né, a carteira, como diz Markowitz, né, a banda de desbalanceamento. Eu aceito desbalancear uma ação, né, e isso vale também de estudo para vocês. Vocês definem no seu método de alocação, mas eu aceito desbalancear um ativo até 25% ou 20% da carteira, se eu confio no ativo, se eu fiz o estudo, se eu acho que ele está em oportunidade, eu aceito ter até 25% da carteira em um ativo. Mais que isso, eu acho que é uma concentração já exacerbada e não faço, né? Fiz aquela conversão lá que eu mostrei, vendi um pouco de renda fixa em dólar e aportei em S&P 500. Comprei HGBS antes no último vídeo, fiz a mesma conversão de novo no dia seguinte, que eu falei para vocês. Não falei para vocês, né? Eu não falei, mas eu fiz. Eu tava até no dia que teve correção da bolsa americana, fiz mais conversão, tirei um pouco de renda fixa em dólar e aportei no S&P 500, e hoje comprando mais um pouquinho de HGBS 11. Provavelmente vou finalizando meus aportes de janeiro agora. Se essa semana tiver mais oportunidades, eu vou e faço mais compras, mas a princípio vai ser isso. Esses foram meus aportes no mês de janeiro. Vamos ver aqui quanto que foi que eu consegui aportar nesse mês, né? Vamos ver aqui quanto que eu consegui aportar nesse mês. Foi 118,76 mais 118,44 mais 104,13 mais 139,86 mais 99,80. R$580 que eu consegui aportar nesse mês. Como eu disse, dava para aportar mais, mas como a bolsa brasileira subiu bastante, não havia muita oportunidade, continuei fazendo meus aportes, que é sempre importante a gente fazer alocações, é sempre importante a gente aportar. Óbvio que se não tiver margem, a gente não aporta. Se tiver zero de margem em todos os ativos, o que a gente faz? O que eu fiz em Petro. A gente analisa outros ativos para colocar na nossa carteira, se faz sentido e tudo mais. E na sua estratégia, se minha estratégia fosse uma alocação rápida, fazendo swing trade, uma aporte em Petro, por exemplo. Eu aportava em Petro, fiz swing trade, achei que estou com uma boa rentabilidade, podia sair. Mas como eu sou buy and hold, eu quero comprar e continuar, eu acho que Petro é uma ótima empresa, quero continuar com ela ao longo do tempo, no longo prazo, vou continuar com a empresa. Então foi R$580 de aporte, né? Mostrando aqui para vocês, eu não vi por aqui, porque tem essa distorção de venda e compra, né? Porque eu não fiz, eu vendi e comprei, eu fiz apenas uma movimentação de ativos, eu tirei de um ativo e coloquei em outro. E vou finalizando, então, o vídeo por aqui, né? Desejo a todos um bons investimentos. Se vocês puderem, deixe seu like, compartilhe, comente no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente. É isso, rapaziada. Bons investimentos a todos.